Ok. Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, recentemente, o grande ator brasileiro Wagner Moura, vamos dizer, falou em uma entrevista a respeito da última produção de que ele participou, né, que é um filme, um longa-metragem, né, ou uma série que conta em parte a história, né, deste grande ícone da luta pela democracia no Brasil, que é o Carlos Marighella, né, na verdade um militante comunista, esquerdista, que atuou, vamos dizer assim, entre a década de 40 e a década de 60, né, antes de ser assassinado. Atuou de maneira bastante tenaz e bastante violenta, né? Um homem bastante predisposto à violência, que inclusive escreveu um manual do guerrilheiro urbano, que, no meu entender, não é só um método para se treinar militâncias violentas, mas também é uma espécie de demonstração do próprio caráter dele, né? Isso não é herói, né, de ninguém, a não ser de grupos comunistas, né? Então, para qualquer pessoa que pelo menos tenha um interesse de entender um pouco de história, que, vamos dizer, uma pessoa que não tem interesse em se aprofundar no assunto, que não tem uma biblioteca em casa, mas que tenha pelo menos o interesse de, vamos dizer assim, de se informar o mínimo possível, né? De ter assim, de compreender as coisas, né? Mesmo que essencialmente e no seu básico, mas em compreender a verdade, né? E que, por exemplo, vá até a biblioteca pública, né? E consulte livros, seja livros escritos por comunistas, sejam livros escritos pelos militares, né? Que, vamos dizer assim, comandaram o país durante o regime militar. Enfim, livros de diversas ordens, né? Escritos por diversas pessoas, diversos estudiosos, tanto de esquerda quanto de direita, conservadores, revolucionários, né? Revolucionários arrependidos, né? Revolucionários convictos, né? Estudiosos sérios que estão analisando a coisa de fora. Enfim, acho que o mínimo que as pessoas tinham que fazer era isso, para compreender que, de fato, Marighella não é herói. Não é herói do Brasil. Ele pode ser um herói para os princípios do comunismo, né, da cultura comunista, da política comunista, né, da internacional comunista, mas não um herói, uma pessoa patriota e uma pessoa que estivesse visando, em primeiro lugar, o bem das pessoas, o bem do seu próximo, o bem do país, o bem da nação, né. A luta dele era pelo comunismo, e quem quer que se metesse no caminho dele, né, para atrapalhar, ele estaria disposto a matar. Portanto, não é herói. Mas o que é estranho no Wagner Moura é que, né, claro, nem é necessário dizer aqui que a análise dele, vamos dizer assim, é totalmente parcial, né, se não inócua. Mas também que, assim, alguém tem que dar um conselho para ele, dizer assim: ó, Wagner, você só deve representar quando estiver gravando um filme, quando você estiver lá participando da gravação de uma série, né, de uma longa-metragem. Não precisa representar quando você estiver numa entrevista. Me parece ali que ele estava representando um papel, o modo como ele está falando, o modo como ele olhava, né, as expressões dele mesmo, né, as palavras que ele usou, os gestos, tudo ali parecia também um filme, um teatro, uma representação, né. Por que tem que ficar fazendo propaganda de esquerda toda hora? Não há necessidade disso, né? Quer fazer um filme sobre Carlos Marighella? Faça, só conte a verdade, e a verdade nem sempre é bonita. Por exemplo, eu que sou fã de rock and roll, de heavy metal, não é fácil ter que falar mal, assim, não digo um sofrimento, mas não é legal ter que falar mal dos grandes músicos que eu admiro nessa área do rock, do heavy metal. Mas quando é para contar a história do cara, né, de cada um deles, a gente percebe que grande parte dessa história ela não é bonita, né? Tá recheada de problemas e de maus exemplos, né? Então, quando eu estou lá estudando a história do rock ou do heavy metal, eu estou procurando biografias, né, livros, informações de todas as ordens.
de todas as procedências, para compreender a coisa no seu todo, né? E não dá para a gente ficar, vamos dizer, erigindo ídolos, né? Ou exemplos públicos de pessoas, porque não são. São pessoas talentosas. Admiro muitos músicos ali dos anos 60. Você pega Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon, Janis Joplin, né? Toda uma, vamos dizer assim, uma gama de pessoas talentosas para a música, né? Para as melodias, mas que nas suas vidas, vamos dizer assim, na vida entre quatro paredes, e muitas vezes em público, deram um tremendo, um profundo mau exemplo. Então não dá para nós, né, acho que não é permitido a ninguém, sobretudo as pessoas que estão interessadas em buscar a verdade, vamos dizer assim, vamos dizer assim, expressando, né, ou projetando, ou criando imagens de exemplos de pessoas, né, idealizando ídolos, idealizando, né, grandes personalidades, porque na verdade não são. Foram talentosos por um viés, dentro de uma vocação, de uma profissão até, mas como pessoas nem sempre foram bons exemplos. Até se colocar alguns dos ídolos que morreram até cedo, né, naquela escala dos 27, né, tirando ali o seu talento para músicas, uma grande parte do tempo de suas vidas só deram um mau exemplo. Então a gente tem que ver a coisa no seu todo, reconhecer os músicos, reconhecer o artista, reconhecer o talento, a habilidade, a vocação da pessoa, mas também, né, vamos dizer assim, vamos analisar e colocar as coisas no seu devido lugar, também reconhecendo que essas pessoas, assim como qualquer ser humano, nós, eu, você, damos mau exemplo, cometemos erros, né? Cometemos pecados, né? Tomamos decisões ruins, somos orgulhosos, não queremos admitir muitas coisas, né? muitos erros que cometemos, mas que nós, né, devemos admitir, né? Devemos amadurecer e admitir. Portanto, não tem colher de chá para ninguém aí. Agora, por que eu tenho que ficar simplesmente vamos dizer, vou lá assistir o filme sobre o Carlos Marighella e eu simplesmente tenho que introjetar aquela imagem como de uma pessoa, né, que realmente lutou por democracia pelo país, né, que realmente estava do lado do bem contra os maus, né, assim, de forma radical, absoluta, né, tipo assim, os bons estão aqui, né, os esquerdistas, os comunistas, e aqui estão os maus, os fascistas, os direitistas. Que é isso, né? Chega de erigir ídolos, vamos reconhecer o que tem de bom. Todos nós temos que reconhecer méritos e deméritos, como disse o professor Olavo de Carvalho. Agora, se é para as pessoas simplesmente estarem, vamos dizer assim, empolgadas em idealizar ícones, né, que de forma abstrata vão representar um papel na mentalidade das pessoas, sobretudo para ir para a nova geração, então nós não estamos buscando a verdade, estamos buscando apenas idealizar coisas que no fim das contas só vai despertar mais o quê? Não só mais hipocrisia e mais ilusão, mas vai despertar também a desinformação, né? Vai promover uma desinformação, né? E vai acabar produzindo também caos, né? Porque eu acho assim, produzir um filme que é feito para puxar o saco de um assassino comunista é uma coisa extremamente irresponsável. É um tremendo mau exemplo para a juventude. É querer instigar na juventude, em parte, né? Esse deve ser um dos planos, né? Uma das metas desse filme deve ser isso: é instigar um espírito revolucionário na juventude, justamente porque está aí o governo de Jair Bolsonaro, que é, na ótica dessa gente, do pessoal de esquerda, não passa de um fascista, um direitista, um ultraconservador, um machista e blá 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 blá, né? Eu acho que está na hora não. É sempre o dever de qualquer pessoa, seja um artista, seja um intelectual, né, seja um profissional de qualquer área, é buscar a verdade, o resultado preciso da coisa, e não formular, né, hipóteses ou idealizar imagens públicas que vão ter uma função bastante destrutiva, sobretudo na mentalidade da juventude. Ok? Era mais ou menos isso.